Bom, pessoal, nesse capítulo nós vamos estudar sobre algumas formas de governo, sobre como é formado a administração do nosso município. De todos os municípios, na realidade, né? Mas nós vamos focar, quando tiver que pesquisar informações, nós vamos falar sobre Bebedouro, que é o município em que nós moramos, tá? Então, como eu já coloquei lá nas instruções da atividade, nós sabemos que município é o território que compreende tanto a zona rural quanto a zona urbana. E que a zona rural é o campo, né? Então, as fazendas, as reservas naturais, em locais onde tem florestas, as chácaras, os sítios, né? E a zona urbana é onde fica a cidade. E a cidade é onde tem a prefeitura, a Câmara Municipal de Vereadores, né? Onde fica as pessoas que governam o município, ok? Então, nós vamos à leitura do texto. O município. Pense no município onde você vive. Você sabia que a responsabilidade de governá-lo e de administrá-lo não é somente dos governantes? Não é somente do prefeito e dos vereadores? A participação da população na gestão do município também é muito importante. Olha aqui, gestão é o ato de administrar algo. Gestão é administrar, tá? É saber o que fazer e aonde fazer. E usar o dinheiro corretamente. E uma das principais formas de isso acontecer é por meio dos conselhos municipais. Leia o texto a seguir e observe a imagem que mostra membros de um Conselho Municipal de Educação reunidos. Estabelecidos por lei, os conselhos municipais são formados por representantes da população e do governo municipal. Então, gente, o Conselho Municipal, eles atuam, são representantes da população. Então, é um grupo de pessoas que são meio que eleitas ou apontadas ou se apresentam, né, para fazer parte de um conselho. E essas pessoas, elas fiscalizam, elas vão nos lugares. E aí tem vários setores, né? Tem Conselho da Saúde, da Educação. Esse que está reunido aqui é o Conselho da Educação. Vamos prosseguir com a leitura e saber o que eles fazem. Esses conselhos possibilitam à sociedade discutir com os governantes problemas do município e suas possíveis soluções, além de fiscalizar as ações do poder público. Então, os conselhos eles se reúnem. Eles, por exemplo, se é o Conselho da Saúde, então eles vão nos hospitais, né, nos hospitais municipais, ver o que está acontecendo, dá uma olhada, conversa com os funcionários, conversa com os pacientes, vê quais são as melhorias, quais são os problemas, enfim, eles dão uma olhada em tudo e aí eles procuram o poder público, que é representado através do prefeito e dos vereadores, tá? E aí nós vamos ver depois o que é o papel do prefeito fazer e o que é o papel do vereador fazer. Mas enfim, o conselho, ele é um órgão oficial, quando a gente tem alguma reclamação a fazer, é muito melhor ir através de um conselho do que ir pessoalmente, por exemplo, falar com o prefeito. A gente faz uma denúncia no conselho, o conselho vai. Um exemplo para vocês é o conselho tutelar. Então, quando a escola percebe que alguma criança está sofrendo maus tratos em casa. Então, a gente denuncia para o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai na casa, vê o que está acontecendo, e aí o Conselho Tutelar vai no poder público. No caso, o Conselho Tutelar vai na promotoria, não vai no prefeito, né? Porque não é
uma coisa que o prefeito possa resolver, ok? Existem, por exemplo, os conselhos de alimentação escolar, de saúde, da educação, do idoso, da habitação e da cultura. Então, por exemplo, o que será que trata o conselho de alimentação escolar? O conselho de alimentação escolar trata da comida que vai para as escolas, né? Eu mesmo faço parte do conselho de alimentação escolar. Então, uma vez por mês a gente se reunia, não está se reunindo por causa da pandemia. Então, a gente vai... nós fizemos várias visitas à cozinha piloto para ver se a comida está sendo bem feita, como que é a qualidade dessa comida. Nós vamos nas escolas, perguntamos para os alunos se eles estão gostando, como que está o cardápio, né? Se preferem ou querem algum tipo de mudança que pode ser feita, né, gente? Porque não é toda a cozinha piloto e a prefeitura não pode fazer um banquete para todas as escolas, mas tem que fazer uma comida gostosa, né? Uma carninha de panela, mas uma carninha de panela bem feita. Uma batata, mas uma batata bem feita, um arroz saboroso. Então a gente vai, aí nós olhamos a cozinha, ver se está tudo limpinho, se se as pessoas que manipulam, que mexem com essa comida fazem tudo direitinho, se os pratos estão bem limpos. Então, aí se a gente detecta algum problema, né, a gente encaminha, a gente faz um documento e encaminha para o prefeito, né? Quando é uma questão de habitação, ou uma questão da cultura, dependendo do que a gente é encaminhado para o prefeito, o documento, ou então aos vereadores, se é uma questão de legislação, de fazer alguma lei para mudar, né? Quando se trata, por exemplo, de problema do trânsito, né? Então, se tem algum problema no trânsito e a lei precisa ser mudada, então o conselho faz um documento e encaminha para a Câmara de Vereadores. Então, os conselhos, eles servem para isso, tá? Para fiscalizar, discute com os governantes as soluções dos problemas e fiscaliza para ver se o governo está fazendo as coisas bem feitas ou se os departamentos da prefeitura estão fazendo as coisas de acordo, né? Se as escolas, a cozinha piloto, os hospitais, os laboratórios, a educação, né? Então, as escolas, o lar do idoso, o conselho do idoso vai lá e vê se está tudo em ordem, né? E faz a denúncia se precisar, né? A questão da habitação, se está precisando de asfalto na rua, de infraestrutura, né? De água, esgoto. A cultura, ela cuida da parte dos teatros, das apresentações, dos desfiles, né? Que é ligado à cultura. Então, nós podemos ver aqui as pessoas do Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação, aliás, todos os conselhos têm representantes da área, então, no caso da educação, tem representantes da escola, tem representante de pais dos alunos, tem representante da sociedade comum, né? São pessoas que nem têm filhos na escola, mas querem fazer parte do conselho, podem também. E representantes do poder público, no caso, pessoas que são ligadas à prefeitura, que podem fazer parte também, tá? Então, aqui nós temos o Conselho Municipal de Educação e algumas pessoas sentadas na mesa. Aparentemente, eles estão discutindo, conversando, né? Se é um pessoal do conselho, eles devem estar buscando soluções para alguns problemas, né? Conversando sobre algumas coisas que eles observam, no caso aqui na educação do município, na escola e na forma como as coisas estão sendo apresentadas e o dinheiro está sendo gasto nas escolas. Então vamos às perguntas agora. O que as pessoas da imagem estão fazendo?
Eu acabei de falar para vocês, né? O que são conselhos municipais e como eles atuam? Então, lá no texto, nós vimos que os conselhos municipais, né, eles são órgãos que são responsáveis para fiscalizar as ações do poder público, né? E é o canal que a sociedade, as pessoas podem usar para discutir com os governantes os problemas e as soluções para as situações que eles estão observando. E cada conselho observa um segmento, né? Saúde, observa a questão da saúde, educação, da educação e assim por diante. Você sabe se o município onde vive existem conselhos municipais? Como eu já falei para vocês, sim. Bebedouro tem alguns conselhos, sim. Inclusive eu faço parte de um. Em caso afirmativo, quais? Vocês podem, para responder essa pergunta, vocês podem pesquisar na internet, tá? Só digitar lá quais são os conselhos municipais de Bebedouro, vai aparecer alguns. E vocês podem também perguntar para a família de vocês, para os pais, para os parentes, ok? Em sua opinião, quais áreas de seu município precisam receber mais atenção dos governantes? Então, vocês podem discutir também com a sua família, né? O que eles acham que precisa ser feito no nosso município? Precisa de mais praças, de mais parques? Quais as melhorias? Precisa asfaltar as ruas? O que precisa ser feito? Conversa com seus pais. E de que maneira a população pode participar das decisões sobre o que deve ser feito e acompanhar as ações do governo municipal? Então, nós vimos, gente, eu já falei um pouquinho sobre isso também na leitura do texto. Vocês podem trocar uma ideia também com seus pais, com as pessoas mais velhas da sua casa, e pode ler novamente o texto, né? Porque existem algumas ações, certo? Os conselhos mesmo é um deles, tá? Copiem essas perguntas no caderno, porque aqui não vai dar o espaço para vocês responderem. E depois, colocando o título, né? O município e a data. Boa atividade para vocês.